É difícil falar. Muito difícil. Então eu decidi escrever. E é assim que nascem todas as minhas piadas. Quando eu tô aqui escrevendo sobre as coisas que vivo. Nem sempre são coisas boas, né? Mas, quer dizer, eu acho que nunca foram coisas boas. Eu percebi que as pessoas gostam do espetáculo, sabe? Elas aplaudem suas quedas, mas até mesmo que aplaudem seu sucesso. Pelo menos pra mim elas são assim. E eu precisava arrumar alguma desculpa, alguma forma de ter certeza. Aí por isso o palhaço. E aí eu comecei com uma coisa simples. Eu estava lá, pronto para dizer tudo pra ela. Eu me preparei por meses no espelho. Falei, você consegue, cara. Você consegue. Me preparei. Eu cheguei nela, criei coragem, estufei o peito e falei. Falei tudo pra ela. Ela virou pra mim e falou, eu tenho outro. Eu falei, o quê? Eu tenho outro. É tarde demais. Eu falei, meu amor, por favor, não. Eu poderia ter superado ela. Eu poderia ter superado se fosse só ir. É normal isso, fazer o quê, né? Acontece. Mas ela foi e virou pra mim e falou, arruma teu jeito, muda essa cara, limpa isso, toma vergonha. Eu falei, o quê? É isso mesmo. Olha pra você. Aquilo ali foi demais. Aquilo ali me magoou. É. Aquilo doeu muito. Eu tentei me esforçar de verdade. Tentei aprender as coisas que ela gostava. Tentei agradar ela. Eu via ela que nem uma música. Mas aí eu acho que o estilo do Roberto agradou mais. E aí eu preciso, de acordo com ela, abrir mão e mudar certos tipos antiquados de comportamento. Não que ela tenha sido a primeira, assim. Mas eu acho que ela foi a mais intensa da minha vida. E todas disseram a mesma coisa. É muito difícil me apegar a alguém. Com ela foi diferente. Não tava esperando isso. Mas eu acho que às vezes a minha carência fazia meu coração ser traiçoeiro. Quando eu era pequeno, assim, bem pequeno não, quer dizer, há muito tempo atrás, né? Enfim, quando eu era bem pequeno, meu pai não queria que eu fizesse nada relacionado a teatro, sabe? Ele não queria que eu fosse cantor, que eu fosse ator, pintor, qualquer coisa. No máximo ele queria que eu fosse jogador de futebol, se não fosse uma das coisas convencionais, né? Mas assim, eu era péssimo no campo. Assim, eu jogava no gol e ainda era uma bosta, entendeu? Enfim. Aí, quando meu pai descobriu que eu comecei a fazer minhas palhaçarias lá pelos meus 15 anos, por aí, ele não brigou comigo, não. Eu queria que ele tivesse brigado comigo. Enfim, ele chegou, olhou pra mim, empinou-lhe a bunda, carregou a mão, preparou, mas me deu um tapa. Que se ele me desse um daquele, eu ganhava a ginástica olímpica fácil. Aí, dali pra frente, saí de casa, fui fazer as coisas na rua, desenvolvi minha arte, mas não foi fácil, não. Tinha medo até de barata. E aí, ô meu filho, foi cada coisa que eu passei. Tipo uma vez que eu conheci do meu roubo. Eu percebi que tudo na minha vida sempre foi pra atrapalhar minha existência. É como se o mundo não me quisesse e tentasse provar isso todo dia pra mim. De diversas formas. Com a minha ansiedade, com meus pensamentos, com tudo. E foi da forma mais dolorosa que eu percebi. Hoje eu sei que minha vida é uma grande piada. Eu sou uma grande piada. E não tem mais sentido essa agonia. Não tem mais sentido, porque por mais que eu esteja aqui pra fazer as pessoas rirem, isso me incomoda. Pois eu também queria ser feliz. Eu vesti a máscara pra isso. Pra tentar me abrir, pra tentar me anestesiar, um escapismo, uma forma de... fazendo as pessoas sorrirem.
E sei lá, eu queria que por algum momento alguém me ajudasse. Mas aí o dia acaba e eu tô aqui, sozinho. Enquanto carrego comigo as lembranças de ver as pessoas rindo da minha vida. Eu sou uma piada. Não. Eu sou o livro de piadas. E todo livro precisa chegar ao fim. Eu não vou estar aqui pra contar a minha última piada. Talvez esteja